O que a gente tem feito com o tempo que nós temos? O que a gente tem feito com o conhecimento que a gente tem? Com o diferencial que a gente tem? Será que a gente tem semeado as nossas sementes e colhido frutos delas? Ou será que a gente só tem guardado as nossas sementes pensando que dessa forma é melhor? Assim elas vão ficar seguras, assim elas vão ficar intactas. Se tu é novo por aqui, eu sou a Cláudia. Seja muito bem-vindo ao nosso Pílulas de Sabedoria de hoje. E hoje eu quero compartilhar contigo uma história que reflete o amor e também a sabedoria, para que a gente consiga tirar essa mensagem de hoje da melhor forma, para transformar não só o nosso dia, mas também a nossa vida. Um grande rei tinha 3 filhos, e ele queria escolher um para ser o seu sucessor. E essa era uma tarefa muito difícil para um pai, porque os 3 filhos eram muito inteligentes, eram muito corajosos. Qual deles ele poderia escolher? Assim, com essa dúvida na cabeça, ele perguntou a um grande sábio, e esse sábio deu uma ideia ao rei. O rei foi para o seu palácio e pediu aos 3 filhos que se reunissem. A cada um deles, ele deu um saco de sementes de flores. E ele disse que ele estava partindo em uma peregrinação e não sabia quando voltaria. Provavelmente levaria alguns anos, talvez 2 ou 3, talvez até mais. E ele disse aos filhos: esse é um teste para vocês. Vocês vão precisar me devolver essas sementes quando eu voltar. Aquele que proteger essas sementes da melhor forma será o meu sucessor. Com isso, ele partiu na sua peregrinação e os 3 filhos ficaram com as sementes. O primeiro filho trancou as sementes dentro de um cofre de ferro, pois quando o pai voltasse, ele poderia devolver as sementes no mesmo estado. O segundo filho pensou: se eu colocar essas sementes dentro de um cofre, se eu trancar elas provavelmente vão apodrecer e vão morrer. Meu pai nos deu sementes vivas, que poderiam crescer, mas mortas, elas não conseguem mais dar flores. Então, esse filho, o segundo filho, foi ao mercado, vendeu as sementes e guardou o dinheiro. Ele pensou: quando meu pai retornar, eu vou ao mercado, compro novas sementes e dou a ele sementes melhores que as primeiras. O terceiro filho, porém, encontrou uma outra solução. Ele voltou ao jardim, espalhou as sementes em vários lugares. Três anos depois, quando o pai retornou, o primeiro filho abriu o cofre. As sementes estavam mortas, apodrecidas. O pai perguntou assustado: o que é isso? Foram essas as sementes que eu lhe dei? Elas podiam florescer, elas podiam dar doces aromas, mas as suas sementes estão podres. Essas não são as minhas sementes. Ele foi procurar o segundo filho, e esse filho correu até o supermercado, comprou novas sementes, voltou para casa e disse: aqui estão as suas sementes, pai. E o pai respondeu: você foi melhor do que o seu irmão, mas não foi tão bom quanto eu esperava. Então, o rei, com expectativa, foi procurar o terceiro filho. Ele tinha grandes esperanças, mas ele também tinha medo. O que será que esse filho, o terceiro filho, fez? E o terceiro filho levou o pai para um jardim. E esse jardim tinha muitas flores, arbustos florescendo por toda parte. E o filho disse: aqui estão as suas sementes, as sementes que você me deu. Em breve eu vou colher as sementes e eu vou poder devolver elas ao Senhor. O pai então disse: você é o meu sucessor. É assim que a gente precisa proceder com uma semente. Elas precisam ser plantadas e com isso gerar frutos. Se a gente considerar que nós somos também sementes, será que as nossas sementes elas estão trancadas, esperando por um conforto, por uma segurança? Ou será que a gente está sendo plantado, para que assim a gente dê flores, frutos, que a gente se dissemine? A gente pode pensar na gente sendo sementes também, com o que a gente faz com o nosso conhecimento, com o que a gente faz com o nosso tempo. Será que a gente está aplicando o conhecimento que a gente tem e ajudando assim mais pessoas?
Será que a gente está criando um jardim lindo, florido, onde a gente fique feliz para viver? Será que nosso tempo está sendo aplicado de uma forma muito produtiva, que fique tão belo quanto um jardim florido, cheio de flores? Se a gente pensar que nós também somos sementes, talvez sementes do Criador, será que quando Ele retornar, será que quando Ele encontrar com a gente, Ele vai perguntar: o que tu fez com a tua semente? E qual será a resposta que a gente vai poder dar? Será que a gente está plantando elas? Será que a gente está guardando elas pela questão da segurança, dentro de um cofre, onde elas não estão germinando, muito pelo contrário, talvez até apodrecendo? Ou será que a gente está trocando as nossas sementes por outras coisas, apenas para ter aquele valor específico, mas não contribuindo com a vida que está ao redor? Porque imagina, uma flor, ela não é só bonita para os olhos, ela não está simplesmente crescendo e desabrochando, mas ela também alimenta outras vidas, borboletas, beija-flores, abelhas e tudo que está ao redor. Que a gente seja sementes que se transformem em flores. E aí eu te pergunto, qual é a flor que tu quer ser? Ou talvez uma árvore? Eu te desejo um dia incrível e eu espero que essa mensagem tenha feito muito sentido na tua jornada e no teu dia de hoje. Se tu lembrou de uma pessoa com quem tu queira compartilhar essa mensagem, manda esse vídeo para ela. Com toda certeza vai fazer tão bem quanto te fez. Te desejo um dia lindo pela frente e a gente se vê no nosso próximo Pílulas. Até lá!